E uma honra também ter feito na minha primeira candidatura, já na minha primeira eleição, ter esse número expressivo. Isso só mostra que realmente a gente está no caminho certo e tem muito trabalho aí para fazer, muita responsabilidade agora. Ana, aqui em Limeira, não sei se você tem essa informação, o prefeito eleito também é do Podemos. Sim, eu Murilo soube. Félix venceu a eleição no segundo turno e já começou a transição do atual governo para o próximo, que será do seu partido. Antes de fazer qualquer pergunta a você, eu queria dizer de algo que provavelmente o Brasil inteiro, quando te aborda, quando as pessoas te abordam na rua, as pessoas devem dizer a mesma coisa. Daqui de longe, a gente não conhece, não se conhece pessoalmente, mas nós, olhando a sua trajetória, sabendo do seu sofrimento, da sua luta e das suas vitórias, a gente queria te abraçar, Com viu, certeza. Ana? Você... Foi um feedback que realmente a gente recebeu aí durante toda a campanha, que realmente as pessoas têm essa sensação, né? São 16 anos passados de toda a minha história e que as pessoas guardaram esse abraço. E então a minha trajetória de campanha na rua foi exatamente marcada por isso, marcada por abraços e acolhimento. Então foi muito importante para mim e eu agradeço também pelo carinho de vocês. Onde sai tanta força para recomeçar a vida, formar uma nova família, seguir o seu trabalho longe dos holofotes, como era antes da tragédia, e chegar à política? Olha, eu acho que tudo vem primeiro da minha base familiar. Eu acho que os meus pais foram o meu alicerce durante todo esse tempo. Muito cuidado psicológico, muita cuidado da minha saúde mental, que eu acho extremamente importante. E muita força de vontade também em querer continuar, em querer continuar os passos, me dar oportunidades de realmente poder ser feliz novamente, de poder casei, tive os meus filhos, hoje graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, então eu só tenho a agradecer a Deus também, que foi o primordial nisso tudo e fez com que eu pudesse também ter essa força, ter essa base para eu realmente continuar. Ana, e como é que foi essa sua entrada para a política, no Podemos? Você já estava pensando em levantar as suas bandeiras de uma forma partidária, não é? Com um mandato, como é que foi isso? Na verdade, eu não tinha ideia da política. Eu até março deste ano eu estava na instituição que eu trabalhava. Então, depois do documentário da Netflix, a minha vida também deu uma reviravolta, né? De muitas entrevistas, muito podcasts, opiniões, casos. A rede social aberta também trouxe essa demanda muito grande. Então, as pessoas realmente se identificavam com o meu caso, com as minhas ideias, com os meus planos. E eu acho que tudo foi se consolidando. Não era com a política, porque eu realmente tenho essa ideia de continuar esses projetos, de poder ajudar as pessoas. E diante da minha rede, diante da demanda que eu tinha ali, de pessoas que buscavam por isso, por essa ajuda, eu vi na política uma forma de eu conseguir ser mais efetiva e uma forma de conseguir ajudar ainda mais essas pessoas. Por isso que essa decisão, tive uma conversa muito franca com a Renata, que me deu essa oportunidade e abriu as portas para que eu pudesse ser eu, para que eu pudesse seguir o meu trabalho, né, as minhas ideias, da forma como eu quisesse. Essa abertura para mim foi fundamental. Então, exatamente por isso que eu tomei essa decisão. E aí veio a resposta de que realmente acho que eu estou no caminho certo, de que realmente as pessoas estão esperando isso de mim. Vendo a série que conta a sua história, da sua filha, e vendo um pouco antes a série que conta a história da Glória Pérez e da filha dela, a gente identifica semelhanças entre vocês duas. Mulheres muito fortes, mulheres que sofreram muito, né, que perderam as suas filhas, que tiveram as suas filhas tiradas de uma maneira brutal e grosseira, e ainda assim que não puderam só curtir a própria dor, que tiveram que lutar por justiça, porque os assassinos da sua filha até hoje, estão soltos, né? E não admitem que cometeram o que cometeram. E você ainda hoje luta por isso.
imagino que outras tantas mulheres no Brasil, menos conhecidas, devam passar por situações que também guardem alguma semelhança. Por que no Brasil esse tipo de coisa ainda acontece? A gente está falando do seu caso, que tem 16 anos. Da Daniela Pérez é um caso que tem 30 anos, 30 e poucos anos. Por aí. Perdão, 92, né? Exatamente, 30 e poucos anos. Por que é que as mães não podem, depois de uma tragédia, de uma coisa tão violenta, chorar suas perdas e ainda tem de, no meio de toda a angústia e de toda a tristeza, lutar para que a justiça seja feita? A justiça não tinha que acontecer naturalmente, em casos assim, parecidos com esses, ou não? Por que é tão difícil no Brasil, Ana? Olha, a justiça deveria ser feita em todos os casos. O que eu e outras mães e outras famílias sentimos hoje é uma inversão de valores. Uma prioridade para quem comete crimes, uma prioridade para assassinos, enquanto nós, como vítimas, temos que continuar lutando, continuar falando sobre isso, continuar essa angústia de vida para que a gente consiga uma justiça efetiva. Eu tenho falado muito que, no meu caso, eu tive a justiça sendo feita, como a gente vê muitos casos, muitas famílias não têm, ainda uma demora muito grande, então até o julgamento da minha filha foram 2 anos. Porém, a gente vê que 15 anos depois, né, quando ela saiu, e ele também 16 anos depois, é uma justiça como se ela tivesse sido desfeita. O nosso ente querido, ele não vai voltar. E a gente precisa continuar pela memória deles. Enquanto a outra parte luta por uma liberdade, luta para ficar solto, luta para estar por aí. Então, o que a gente vê hoje no nosso Brasil são leis falhas, leis brandas e que sempre favorecem o criminoso. O criminoso parece que no nosso país tem muito mais direito do que nós, cidadãos comuns, que não cometemos crimes, que pagamos nossos impostos, que temos que acordar cedo, trabalhar e fazer tudo para que nossa vida continue. Então, eu acredito que muitas disso tudo que acontece hoje são as nossas leis, e essas mudanças, elas precisam acontecer. É óbvio que hoje, enquanto vereadora, eu realmente não tenho essa alçada para fazer a mudança dessas leis, não cabe aos vereadores isso. Porém, essa entrada na política já é um caminho para que aqui na nossa cidade a gente veja menos casos, a gente possa olhar para isso de perto e também fazer essas parcerias com os nossos deputados para que eles olhem para isso de perto e para que eles se interessem, né? Porque também não é um assunto de todos. O crime, ele está compensando ultimamente no nosso país. Então, essa é a minha luta, essa é a minha busca, e eu acredito sim que a gente vai ter uma efetividade. Eu sou uma pessoa que não vou desistir dessa luta. Pode ser e não vai acontecer no meu caso, né? Eles já estão soltos, eles não têm como voltar, não é algo que volte, mas que outras pessoas que passem por isso não tenham que passar pela mesma situação que passei eu, que passei a Glória, de ver eles soltos, eles caminhando, a gente ter que encontrar com eles pelas ruas, enquanto a gente se sente presa e eles se sentem soltos. Ana, como é que era a abordagem na rua? O que o povo falava com você? É claro, eu acho que sempre citavam a Isabela, né? De uma forma muito carinhosa, mas a pauta era sempre essa. O que você sentia das ruas de São Paulo? Você representa, né, São Paulo, a vereadora de São Paulo. Além disso, a questão da violência, o que mais o povo pedia para você? Olha, realmente a demanda na rua, quando você tá na rua, nesse que a gente diz, né, nesse corpo a corpo, as pessoas me acolheram demais. Tinham pessoas que se emocionavam, que choravam, tinham pessoas que simplesmente só davam um abraço e era isso que elas queriam. Então, esse acolhimento em relação a mim foi muito bom, foi fundamental, porque estar na rua nesse período de campanha é cansativo. Então, você vê que aquelas pessoas estão ali te dando carinho, te acolhendo. Para mim, foi muito importante, foi muito fundamental. Mas realmente a demanda pelo cuidado das nossas crianças, adolescentes
e mulheres foi o assunto principal, porque a gente vê a violência contra as mulheres crescendo exponencialmente, o bullying nas escolas, essas demandas dentro das escolas, na educação e com as nossas crianças, foi, acho que, a pauta fundamental, e também o tratamento de crianças atípicas dentro das escolas, para que elas tenham mais acolhimento e mais preparo dos professores, de profissionais que estão cuidando delas. A partir de agora, você deixa o mercado financeiro, salvo engano, onde você estava, e vai para a vida pública. E vai se ausentar também um pouco dos seus compromissos pessoais. A família já está com o coração preparado para isso? Olha, o meu filho, logo depois da campanha, quando acabou tudo, ele me chamou, ele falou: mãe, eu quero conversar com você. Eu falei: tudo bem, filho, vamos conversar. Você pode não ser mais vereadora? Esse foi o primeiro pedido dele, porque na verdade ele se baseou em campanha, né? Em campanha realmente é um período mais intenso, onde você sai muito cedo, volta muito tarde, horário é algo que não existe, um compromisso fixo não existe. Apesar de eu ter procurado fazer realmente uma refeição com os meus filhos por dia, mas muitas vezes eu não consegui. Mas também eu sabia que era um período curto, não me culpei por isso. O meu marido é uma pessoa extremamente parceira, ele está comigo, segurou as pontas durante a campanha, então foram muitas conversas também para a tomada dessa decisão, porque a gente sabia que podia ter chance de entrar, então não era uma decisão só de agora, era uma decisão para a vida, de mudança de vida, mas eu acho sim que eles estão preparados, vão me apoiar, e a gente vai seguindo essa demanda, né? Filho é uma caixinha de surpresa, um dia eles querem, um dia eles não querem, e eu também preciso continuar essa minha missão, a minha vida profissional, e eu achava que trabalhar no banco era difícil, que era uma sobrecarga muito grande, isso que eu nem entrei ainda efetivamente na vida política, a campanha só foi um teste, mas eu estou preparada e eu vou firme nessa. Qual que é a sensação do resultado, da abertura da urna? Porque, infelizmente, a gente te viu muito na televisão, na internet, agora no streaming, contando da sua dor. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua alegria, quando as urnas, a totalização começou a apontar para aquele número que você teve segundo lugar absoluto e a mulher mais votada de São Paulo. E a mulher mais votada do Brasil, né? Que eu acho também importante falar sobre isso. Esse número, eu mesma, óbvio, né, que a gente, enquanto campanha ali em equipe, a gente faz aposta. E aí, quanto você acha que vai ter? Eu mesma não apostei em mim esse número. Eu achava realmente que eu tinha chances de ganhar, eu não posso dizer que não, mas esse número tão alto eu realmente não achei que fosse chegar. E repito, eu acho que essa é uma resposta da esperança que um cidadão tem, que as pessoas, que os eleitores têm na mudança, em ver verdade, em ver sinceridade no que eu falo, porque eu falo para todo mundo, eu não sou aqui uma figura, um personagem, eu dou a minha opinião, eu falo o que eu acho, eu sou sincera, e é desta forma que eu pretendo trabalhar e chegar na efetividade dos meus projetos, de colocar eles em ação. Então, esse número me deixou com uma responsabilidade muito maior das pessoas acreditarem em mim e colocarem essa esperança em mim. E eu quero que realmente as pessoas tenham convicção de que votaram certo, de que elas deram esse voto de confiança em mim e que eu vou honrar cada voto e fazer o meu trabalho da melhor forma possível, da mesma forma que eu fazia no mundo corporativo, agora eu vou fazer no mundo público. E que, a despeito da tragédia, da maior dor que uma mãe pode sentir e que você sentiu, você tem muito preparo, né? Você é uma profissional de muito respeito e é alguém muito preparada para fazer o que vai fazer na política. Não fosse pela tragédia, certamente São Paulo teria consagrado nas urnas, não é? Alguém muito preparada para a função. É importante a gente contar da sua história para além, né, da morte, da terrível morte da sua filha, né, Ana? Você tem muita história também além disso. Sim, eu não sou somente a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, o que me dá muita honra e muito orgulho poder dizer que eu sou mãe dela, mas atrás desta Ana Carolina existe uma profissional, uma mãe,
uma esposa, uma dona de casa, enfim, eu tenho muitas outras características e muitas coisas que envolvem a minha vida que não seja somente uma tragédia. Eu acho que infelizmente, tudo que me aconteceu me trouxe até aqui como essa figura conhecida, mas que eu sou uma pessoa que onde eu entro eu me dedico, eu me planejo, eu estudo para isso, então eu procuro ser dedicada em tudo que eu faço. Sou Mariana nata, então isso também é uma característica. Eu acho que as pessoas têm que olhar para mim não só com aquele olhar de sentimento, de acolhimento e de muitas vezes as pessoas têm dó, né, uma compaixão, mas que ali também existe uma profissional dedicada, uma profissional firme, que é o que eu quero fazer e que farei durante toda essa minha trajetória política. Muito obrigado. Não sei se a Nani quer fazer uma última pergunta. A última pergunta só. Ana, você agora, a partir de janeiro, uma legisladora, e foi a lei que colocou na cadeia os assassinos da sua filha, e essa mesma lei, pegando o gancho do Caio, é que faz com que eles fiquem soltos. Você já tem... tal da progressão de pena que tem que acabar, né? Se foi condenado a 20 anos, que fique 20 anos preso. Se foi condenado a... Sobretudo crime hediondo, né? Porque quando a gente fala dos assassinos da Isabela Nardoni, nós não estamos falando de pessoas normais. Nós estamos falando de monstros. Que deveriam ficar na cadeia, pelo menos... sua totalidade. Na totalidade, né? O período para o qual foram condenados. Eles não podem ter progressão de pena porque leram livros, ou porque tiveram bom comportamento, ou porque tiveram bons antecedentes. Eu e você tivemos bom comportamento, né, na nossa vida. Eu tenho bom comportamento todos os dias da minha vida, eu não cometo crimes, a gente não faz coisas erradas, a gente paga os nossos impostos e faz tudo isso. É o que eu falei, essa alçada não está ainda na vereança, né, não é, mas em parceria, o meu amigo delegado Palumbo é uma pessoa que olha muito para isso, olha muito para o crime, porque é uma pessoa que quer combater o crime, assim, fervorosamente. Então, essas parcerias hoje, para mim, são fundamentais para que a gente consiga efetivamente conseguir a saidinha, né? Não haver mais a saidinha, já é um avanço muito grande para a gente, enquanto vítima, que tem que se deparar. Em uma data comemorativa, você deparar na rua com o assassino do seu filho, de algum parente seu, de algum amigo, enfim. Isso é um absurdo. O que eu luto, o que eu venho falando muito, a sua pena em sua totalidade, eu acho que penas mais duras no nosso país, eu acho que a gente... não chega em outros países, né, nas leis de outros países, mas a sua totalidade já é um avanço muito grande que a gente teria sem o benefício da saidinha, sem o benefício de progressão de pena, que é um absurdo. Você não pode ler um livro. Quantas vezes um cidadão comum que sai 4 horas da manhã e chega 10 horas da noite da sua casa não tem condições de ler um livro, o que ele gostaria de fazer por ser atribulado, por ser pai ou mãe de família. Então, a gente não pode mais com isso, a gente não pode mais dar benefício para assassino. O benefício você tem que ter de não cometer o crime. Dali para frente, você cometeu, você tem que pagar por aquilo que você fez. Educadora